Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou listar 10 séries que eu abandonei. Quem me conhece sabe que séries é um dos pilares de quem eu sou, eu amo assistir séries e eu já assisti várias ao longo dos anos. E por muito tempo abandonar uma série era algo inconcebível pra mim, porque já fazendo uma referência, eu meio que sou o Sheldon no sentido de que eu preciso concluir algo quando eu dou início. Mas essa filosofia de vida ficou insustentável e acabou que eu abandonei várias séries nos últimos anos. Sabendo disso, eu decidi fazer um vídeo pra explicar por que eu desisti dessas 10 produções que eu vou estar compartilhando com vocês. Agora, todas as séries que eu selecionei pra esse top 10 eu assisti pelo menos uma temporada inteira, então tendo estabelecido isso, vamos começar. Em 10º lugar está a série Wet Hot American Summer com 9 episódios assistidos. Wet Hot American Summer é um caso à parte, porque não dá pra negar que a premissa dessa série era bem ridícula desde o princípio. A ideia era simples, fazer uma série de um filme cult do início dos anos 2000, porque todo mundo no dito filme ficou muito famoso depois. Sim, era basicamente só isso. Então eu sabia que era uma série toda baseada em elenco e eu fui assistir sem grandes expectativas. Só que o problema dessa série é o grande problema da indústria do entretenimento atualmente, não saber a hora de parar. E pra mim foi isso, estenderam demais um evento especial pontual e o que foi legal num primeiro momento ficou forçado em outro. E, enfim, esse outro eu não consegui assistir. Em 9º lugar está a série Scream Queens com 17 episódios assistidos. Quando Scream Queens foi anunciada, eu fiquei muito ansioso pra conferir, porque na época eu era muito cadelinha do Ryan Murphy. E como essa era a primeira produção dele pós Glee, havia muitas expectativas pra ver se ele iria conseguir emplacar uma nova série teen. E assim, os materiais promocionais estavam lindos e a série tinha um elenco incrível, mas quando eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei muito decepcionado. Me decepcionou porque eu percebi logo no começo que Scream Queens basicamente era uma série pra viralizar na internet e nada mais. Mesmo assim, eu continuei a assistir a primeira temporada inteira, mas eu aceitei na segunda que não tinha salvação e larguei. E, enfim, pouco tempo depois, Scream Queens foi cancelada. Em 8º lugar está a série The Sopranos com 19 episódios assistidos. Pra quem não conhece, The Sopranos é considerada por muitos a melhor série de todos os tempos. E sabendo disso, eu tava muito empenhado em assisti-la, tanto é que eu comprei o box da série completa pra me forçar a começar. Mas é aí que tá, eu literalmente tive que me forçar a assisti-la porque eu detesto história de máfia. Não me entenda mal, eu gostei do que eu assisti, mas foi tão difícil entrar na vibe pra começar que quando eu precisei fazer uma pausa, eu não consegui voltar. E, enfim, isso já faz uns 4 anos e eu de verdade não sei se algum dia eu vou conseguir finalizar essa missão. Mas nesse caso específico eu diria que ainda há esperança, porque apesar de eu detestar o tipo de história, eu ainda quero ver se é tudo isso mesmo. Em 7º lugar está a série Unreal com 23 episódios assistidos. Assim, eu fui assistir Unreal sabendo que era um guilty pleasure, mas na primeira temporada a série foi um excelente guilty pleasure. A ideia era mostrar como eram os bastidores de um reality show e a produção fez isso muito bem no seu primeiro ano. Mas da segunda temporada em diante, a série entrou num loop de querer se superar no choque e passou a ser só isso. E, enfim, de certa forma, a série virou uma paródia da paródia que ela já era. E isso não era tão interessante de acompanhar e, por isso, eu parei de assistir. Em 6º lugar está a série The Originals com 26 episódios assistidos. Hoje, ver uma série que eu assisto ganhar um spin-off é o meu maior pesadelo, mas nem sempre foi o caso e eu amei a primeira temporada de The Originals. Ela era um pouco mais madura que The Vampire Diaries e eu gostei do fato dela ser mais focada em mitologia do que em relacionamentos. Porém, na segunda temporada, The Originals começou a ir na direção de The Vampire Diaries, que na época já tinha virado uma bagunça. E como na minha visão as séries ficaram parecidas demais ao ponto de ser redundante assistir as duas, eu parei de assistir essa porque, enfim, eu não queria me frustrar novamente com esse universo. Em 5º lugar está a série Riverdale com 42 episódios assistidos. Sendo completamente honesto, eu sabia que eu já estava velho demais para assistir Riverdale quando eu comecei. Mas assim, eu posso dizer que a série me enganou, porque ela tentou se pintar como uma série adolescente diferente. Só que não demorou muito pra perceber que, mesmo tendo consciência dos clichês, Riverdale não escapa deles. Talvez eu tenha ido mais longe do que eu deveria, porque eu assisti a série até a 3ª temporada, mas chegou num ponto que não deu mais e, enfim, eu larguei a série. Em 4º lugar está a série Arrow com 85 episódios assistidos. Sendo bem direto, o que me fez largar Arrow foi a criação do Arrowverso. Eu gostava muito dessa série nas primeiras temporadas, mas no momento que começaram a desenvolver os spin-offs, a qualidade caiu muito. E pra mim foi muito chato ter que assistir outras séries pra entender uma que eu comecei a assistir sem pretensão alguma. Então sim, eu larguei Arrow por causa das suas séries derivadas. Foi triste porque eu gostava da série, mas eu realmente não tinha energia pra acompanhar aquele universo. E abrindo o top 3 está a série Once Upon a Time com 114 episódios assistidos. Once Upon a Time foi o meu primeiro abandono significativo, porque eu já tinha visto 5 temporadas e eu gostava da proposta
gosto da série. Mas o que me fez largar a série foi um dos seus pontos fortes, o elenco. Once Upon a Time poderia ter sido uma antologia incrível, mas a série acabou ficando refém do elenco original, o que gerou várias adaptações toscas. Sério, chegou num ponto que eu de verdade não conseguia mais suspender a minha descrença pra embarcar nas histórias. Então eu larguei a série porque, pra mim, ela perdeu a magia. E em segundo lugar está The Walking Dead com 116 episódios assistidos. Assim, eu não sabia que eu tava abandonando The Walking Dead quando eu parei de assistir. Basicamente, eu assisti a estreia do 9º ano, mas quando eu fui perceber, eu tava com a temporada inteira acumulada e com zero vontade de colocar em dia. E como foi nessa temporada que o protagonista saiu e vários outros spin-offs começaram a ser desenvolvidos, ficou claro pra mim que eu já não ligava mais pro rumo desse universo que, enfim, já tava definhando há anos. Eu pensei em voltar a assistir a série quando anunciaram o fim, mas como o fim parece que não vai ser o fim, eu acho que pra mim é isso e vida que segue. E em primeiro lugar, infelizmente, está Grey's Anatomy com 346 episódios assistidos. Eu comecei a assistir Grey's Anatomy em 2008 e eu posso dizer que eu me apaixonei por essa série logo na primeira temporada. Essa foi uma das primeiras séries que eu acompanhei e é bizarro parar pra pensar como eu já fui viciado nela. Mas voltando ao ponto, tudo começou a desandar quando ficou claro que não havia previsão pra concluir a jornada da Meredith. A partir da 9ª temporada, a série passou a não ter uma linha narrativa bem estruturada e praticamente todas as tramas desse ponto em diante foram prejudicadas pelas saídas constantes de atores. E tipo, mesmo com algumas perdas significativas, eu segui assistindo, mas eu decidi largar a série no começo da 16ª temporada, quando eu percebi que eu tava perdendo meu tempo tentando alcançar o fim. Não foi fácil desistir de uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, mas o que me deixa em paz é saber que a Grey's Anatomy, que ainda está no ar, não é mais aquela série pela qual me apaixonei 14 anos atrás. E essas foram as principais séries que eu abandonei nos últimos anos. Mas diz aí, tem alguma série que você não conseguiu dar continuidade e acabou largando? Eu larguei muito mais do que 10 séries nos últimos anos, mas eu selecionei essas 10 porque eu não queria repetir motivos. Mas tendo entendido isso, vale reforçar também que tudo o que eu disse nesse vídeo é só um reflexo da minha experiência com essas séries, então você pode discordar de qualquer comentário que eu tenha feito nesse vídeo. Mas dito isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.